Bem-vindos. Para darmos continuidade então ao nosso estudo, já iniciamos praticamente o estudo do livro dos Números, dando sequência no estudo do Pentateuco que nós estamos fazendo, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, muito obrigado a você desde já que está inscrito no canal, você que se inscreveu recentemente, muito obrigado pela participação no canal. Nós temos durante a semana o momento de estudo que nós estamos fazendo e temos um momento de espiritualidade que nós postamos todo final de semana também. Então não deixe de participar, divulgue, ajudem a compartilhar o vídeo com demais pessoas, amigos de vocês, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Isso é muito importante. Tá? É estudo da palavra de Deus. É um estudo teológico, um estudo pé no chão. Né? Não abordamos diretamente a religião A ou B, mas nós falamos das questões de fé. Nós falamos do cristianismo, que é oriundo da tradição judaica, dessa tradição hebraica, onde nós chamamos de tradição hebraico-cristã, né? Então a fonte da nossa fé, a fonte cristã, passa pelo Antigo Testamento da Sagrada Escritura, não tem como fugir dela, né? É a partir dela que nós vamos entender o Novo Testamento, mas para isso temos que estudar o Antigo Testamento, tá bom? Então vamos lá, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 2 do livro dos Números. É o capítulo que nós vamos estudar hoje, que vamos ver hoje sobre as tribos, né, o acampamento das tribos, ok? Então nós já fizemos a introdução do livro, já estudamos o capítulo 1 de Números, agora vamos estudar o capítulo 2. São 34 versículos. Então, como de costume no estudo, nós fazemos a leitura bem tranquila, sem pressa, e depois entramos no estudo deste capítulo que nós estamos estudando hoje, tá? Então, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, para acompanhar o estudo do livro dos Números, capítulo 2, versículos de 1 a 34. Vamos para a leitura deste capítulo. O Senhor disse a Moisés: os israelitas acamparão cada um perto de sua bandeira, sob as insígnias de suas casas patriarcais. Acamparão em volta e defronte da tenda de reunião. Ao oriente, Judá assentará as suas tendas com sua bandeira e suas tropas. O príncipe dos filhos de Judá é Naasson, filho de Abinadab. E a divisão do seu exército, segundo o recenseamento, é de 74.600 homens. Junto dele acampará a tribo de Isacar. O príncipe dos filhos de Isacar é Natanael, filho de Suar. E sua divisão, segundo o recenseamento, é de 54.400 homens. Em seguida, a tribo de Zabulon. O príncipe dos filhos de Zabulon é Eliabe, filho de Elon, e sua divisão é, segundo o recenseamento, de 57.400 homens. O total para o acampamento de Judá, segundo o recenseamento, se eleva a 186.400 homens,
segundo suas divisões. São estes os primeiros que se porão em marcha. Para o lado do meio-dia estará a bandeira do acampamento de Ruben, com suas divisões. O príncipe dos Rubenitas é Elisur, filho de Sedeur, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 46.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Simeão. O príncipe dos Simeonitas é Salamiel, filho de Surizadai. E sua divisão, segundo o recenseamento, é de 59.300 homens. Em seguida, a tribo de Gade. O príncipe dos Gaditas é Eliasaf, filho de Reuel. E sua divisão é, segundo o recenseamento, de 45.650 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Ruben se eleva a 151.450 homens, segundo suas divisões. Esses serão os segundos a se porem em marcha. Em seguida, partirá a tenda de reunião com o acampamento dos levitas, no meio dos outros acampamentos. Eles marcharão na ordem em que tiverem acampado, cada um no seu lugar, segundo a sua bandeira. Para o lado do ocidente estará a bandeira de Efraim, com suas divisões. O príncipe dos Efraimitas é Elisama, filho de Amiúde, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 40.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Manassés. O príncipe dos filhos de Manassés é Gamaliel, filho de Fadassur. E sua divisão, segundo o recenseamento, é de 32.200 homens. Em seguida, a tribo de Benjamim. O príncipe dos filhos de Benjamim é Abidã, filho de Gedeão, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 35.400 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Efraim é de 108.100 homens, segundo suas divisões. Serão os terceiros a partir. Ao norte se encontrará a bandeira do acampamento de Dan, com suas divisões. O príncipe dos Danitas é Aiezer, filho de Amizadai, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 62.700 homens. Junto dele acampará a tribo de Aser. O príncipe dos filhos de Aser é Fegiel, filho de Ocrã, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 41.500 homens. Em seguida, a tribo de Neftali. O príncipe dos Neftalitas é Aíra, filho de Enã, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 53.200
400 homens. O total para o acampamento de Dan, segundo o recenseamento, se eleva a 157.600 homens. Esses se porão em marcha em último lugar, segundo suas bandeiras. Esses são os israelitas recenseados, segundo suas casas patriarcais. O total de todos os homens recenseados, partidos em diversos acampamentos, repartidos em diversos acampamentos, segundo suas divisões, é de 603.550 homens. Os levitas não foram contados no recenseamento com os israelitas, segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Acamparam segundo suas bandeiras e puseram-se em marcha, cada um segundo a sua família e conforme a sua casa patriarcal. Muito bem, aqui está a leitura do capítulo 2 do livro dos Números. Nós temos então aqui o acampamento das tribos, das 12 tribos de Israel. Aqui, como nós vimos no capítulo anterior, é a preparação para a partida, a marcha, vamos dizer assim, que eles começam a empreender até a conquista da terra prometida. Então, começamos no capítulo 1, que já estudamos, e vamos até o capítulo 10, versículo 10, estudando esta organização para a partida, para a marcha. E aqui nós vimos no capítulo 2 quem parte primeiro, quem parte por segundo, quem parte por terceiro. E por fim os levitas, que não são contados entre os israelitas. Por quê? Porque é um povo consagrado. Foi um povo que foi separado especialmente para o serviço do culto, para o serviço do santuário, para cuidar da tenda. Então eles não vão na linha de frente, digamos assim, do povo israelita. Eles não estão na linha de frente de guerra, mas eles são um povo que estão única e exclusivamente para cuidar do santuário, assim como os sacerdotes, tá? Então, o acampamento das tribos, neste capítulo 2. A rígida organização para as marchas e para o acampamento levantado reflete neste capítulo a rígida concepção teológica da escola sacerdotal. Então, este livro foi redigido por uma escola sacerdotal. Então, ele reflete a rígida concepção, a rígida linha de pensamento da escola sacerdotal que escreve o livro dos Números. É bom sempre lembrar, a Bíblia foi escrita por mãos humanas, mas ela é inspirada por Deus. Isto é questão de fé para nós, tá? Ela foi inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus, melhor dizendo. Mas ela foi escrita por mãos humanas, de acordo com uma realidade, de acordo com uma época, conforme a situação do povo, Então, a Bíblia foi escrita por essa escola sacerdotal. E aqui nós temos uma concepção dessa escola que redige o livro, ok? E muito rígida, por sinal, como nós vimos aqui.
Por quê? Essa rigidez é em relação à presença do Senhor, à presença de Deus no meio do povo. E os âmbitos de santidade que essa presença determina. Então, como Deus habita no meio do povo, então deve haver uma santidade do povo também por causa desta presença divina. É a mentalidade da escola sacerdotal que escreve o livro dos Números, ok? Vamos dar continuidade. Em primeiro lugar, como nós vimos aqui na leitura, em primeiro lugar, junto da tenda, ficavam as tribos de Levi, os levitas, e os sacerdotes. Eram como guardiões da tenda. Eram aqueles separados para o culto, tá? Nos outros lados, e em ordem hierárquica, as outras tribos, como nós vimos também na leitura, estabelecendo uma espécie de muralha divisória entre o lugar sagrado e o lugar profano. Entenderam essa divisão? É como se fosse uma espécie de muralha que separava o profano do sagrado, tá? É essa mentalidade que orienta as relações internas e externas de Israel. É a partir desta mentalidade, tá? O Senhor santifica primeiro o povo judeu, segundo uma ordem hierárquica e segundo critérios de pureza ritual e cultual, como nós vimos aqui, que se estabelecem em todos os rituais do Levítico, que já estudamos, e em algumas passagens de Números, que começamos a estudar. A santidade dos demais, próximos do santuário templo, porque estamos no deserto, né? Nesta leitura, neste livro, estamos no deserto, como nós estamos vendo aqui, então é uma tenda, templo, tá? As santidades dos mais próximos desse santuário templo é a que santifica os outros correligionários. E por último, os não israelitas, os estrangeiros. Então, olha a mentalidade que rege, né? A mentalidade que orienta as relações internas e externas de Israel, dividido por categorias. Então, aqueles que estão mais próximos do santuário templo são santificados e santificam os demais ao seu redor. E santificam também aqueles que não são israelitas, os estrangeiros. Esta é a mentalidade, tá? Esse critério ou concepção é sumamente perigoso. Por isso nós estamos estudando. Temos que estudar a Sagrada Escritura com senso crítico. E por isso que eu digo sempre, nunca com espírito fundamentalista, de entender a Bíblia como está escrito aqui. É preciso estudar o seu texto no seu contexto para entender a mensagem teológica que está por detrás do texto. Qual foi a intenção desses autores sagrados ao redigir o livro? Ok? Por isso é muito importante o estudo. Então, até aqui nós vimos o pensamento e a mentalidade que regeu o povo. Mas esse critério, essa mentalidade ou essa concepção é sumamente perigoso. Por quê?
porque pode levar o crente simples a pensar que a Deus não interessam senão os bons e os santos. Isso é muito perigoso. Dá a impressão que Deus faz distinção entre as pessoas quando você lê a grosso modo este capítulo. Então, muito cuidado para não termos essa imagem distorcida de Deus, né? Que Deus, a Ele só interessa os santos, né? E os bons. Os demais não valem nada, podemos dizer assim. Isso é perigoso, entender dessa forma, porque Deus não faz distinção entre as pessoas. Além disso, faz também acreditar que são santos e bons os que cumprem extremamente uma série de preceitos, não importando o amor e a misericórdia, se o amor e a misericórdia estão ou não ausentes de sua vida interior. É outro critério que a gente corre o risco de interpretar ao ler por ler o texto. Ler o texto do jeito que está, sem a devida interpretação, a devida exegese do texto, certo? Então, muito cuidado, por isso nós estamos estudando para não fazer esta má interpretação da Sagrada Escritura. Quando eu disse aqui no começo, os crentes simples, é bom lembrar também que eu já disse em estudos anteriores que quando a gente se refere a crente, a gente não fala de um sentido pejorativo e a gente também não distingue uma religião da outra. Quem é o crente? É aquele que crê. E ponto. Tá? Crente é aquele que crê. Todos nós que cremos somos crentes. Então aqui o texto vai dizer para nós que o crente simples pode pensar que a Deus não interessa senão os bons e os santos, né? Além disso, o texto pode fazer o crente simples, aquele mais simples, acreditar que são santos e bons somente aqueles que cumprem com rigor os rituais, os preceitos. E isso não interessa se a misericórdia, se o amor, se a justiça está ou não no seu interior. O que importa é cumprir os preceitos. Isso foi por muitos anos em Israel, tá? Cumprir preceitos. Se o próximo está precisando de mim, não interessa. Mais ou menos assim, né? Então, esse tipo de mentalidade, que só cumprir preceitos basta para ser bom e para ser santo, foi sendo trabalhado durante a evolução, podemos dizer assim, do povo. Na medida em que o povo ia tomando mais consciência sobre Deus, eles iam entendendo que não bastava só cumprir preceitos, não bastava só ser rigoroso nos ritualismos que foram colocados, né? Isso foi, com o passar do tempo, trabalhado na mentalidade do povo, tá? Isso é o que muitas vezes os profetas denunciaram. Esse crescimento, essa mentalidade de só cumprir preceitos e discriminar os outros, foi alvo de denúncia por muitos profetas do Antigo Testamento, tá? Do Antigo Testamento. E exatamente esta atitude é um dos motivos mais importantes do ministério de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele quer resgatar a verdadeira imagem de Deus e devolvê-la aos que a religião havia excluído
por considerá-lo impuros e maus. Entenderam? Então, a partir daqui, foi um dos grandes princípios para o ministério de Jesus. Jesus, ele veio para resgatar a verdadeira imagem de Deus, né? Porque muitos, vendo esta divisão, essa distinção, podem ou poderiam entender que Deus fazia acepção de pessoas. Então, se é o bom que agrada a Deus, se é só aquele que não erra, eu não consigo errar, não errar. Todos nós somos humanos, todos nós cometemos falhas, erramos, então nós estamos excluídos da presença de Deus? Claro que não. Então Jesus, ele vem resgatar essa imagem de Deus para atrair de novo aqueles que a religião dos preceitos afastou de Deus. Muitos não conseguiam viver esse rigorismo religioso da época. Então muitos se sentiam impuros, se sentiam maus, se sentiam indignos e se afastavam de Deus. Eu não quero chegar perto desse Deus porque esse Deus me discrimina, esse Deus não me aceita. Mais ou menos isso. E é exatamente isso que acontece hoje, muitas vezes, com pregações moralistas, com pregações fundamentalistas da Sagrada Escritura. Ao invés de aproximar a pessoa de Deus, certas pregações afastam e ensinam totalmente ao contrário do que Jesus veio ensinar. Estão mais para o rigorismo do Antigo Testamento, que nós estamos vendo aqui, que é somente a prática dos rituais e dos cultos que promovem a santidade na pessoa, do que o amor e a misericórdia. Então, por isso nós estamos estudando, para interpretar de maneira correta, para podermos entender quando lermos o Novo Testamento, como Jesus combate esse rigorismo que afasta as pessoas de Deus. Jesus, ele não veio para pregar nenhuma religião. Jesus veio para mostrar a imagem verdadeira de Deus, mostrar que Deus ama o povo, Deus não exige nada das pessoas, entendeu? Deus não exige nada das pessoas, e isso está muito claro em muitos textos do Novo Testamento, do Evangelho. Ele veio mostrar um Deus amor e misericórdia, que não chega cobrando da pessoa por que você não fez isso, por que você deixou de fazer isso, por que você não segue com rigor as normas. Deus não é assim, Jesus não pregou esse Deus, tá? Então ele veio mostrar um Deus misericordioso, um Deus que realmente sempre foi assim, mas que em determinado momento, lá no início, o rigorismo da escola sacerdotal que redigiu os textos sagrados fizeram essa imagem de Deus, que por muitos anos e muitos séculos até Jesus excluíram o povo da presença de Deus. Então, nós estamos estudando para entender, para não entender ao pé da letra a leitura que fizemos, mas para entender que Deus é esse que nós cremos, que Deus é este que nós acreditamos de fato. Porque um Deus rigoroso, um Deus que pune, ninguém quer chegar perto. Ninguém quer chegar perto. Agora, um Deus que acolhe, um Deus que abraça, um Deus que não fica jogando na cara, como nós falamos, o que foi feito de errado ou não, esse Deus atrai. Esse Deus é exatamente este Deus que Jesus anunciou para as pessoas excluídas, que a religião excluiu. Tá? Então o capítulo 2 está nesta linha. Ele mostra uma divisão de classes como se Deus fizesse acepção de pessoas, mas Deus não faz. Deus ama a todos, indistintamente.
ok? E esse todos que eu digo é a todos, tá? Aqueles que são perfeitos no cumprimento de tudo de todos os preceitos, o que é quase impossível ser perfeito nisso, né? E há aqueles que por muitas ou mil razões se afastaram e não conseguem viver em nada os preceitos. Então esse Deus ama a todos. Ele não faz esta divisão, ele não divide por classes, tá? Ele é amor, ele é misericórdia, ele é compaixão. E quem quer transmitir esse Deus para as pessoas não vai entender que não é o rigorismo das práticas religiosas que salvam, mas é exatamente tornar presente na prática o amor, a misericórdia e a justiça deste Deus que vai sendo revelado aos poucos ao povo de Israel e depois ao mundo inteiro até chegar a nós. Ok? Espero que tenham gostado do estudo do capítulo 2. Espero vocês para o próximo estudo, do capítulo 3 do livro dos Números. Um abraço a todos e até lá.